vai ser maravilhoso, que vai ser muito bom. Que é o imposto de renda, você não vai ter que declarar mais nada, que você vai entrar lá, o Estado já sabe quanto você recebeu, quanto você gastou, qual foi o teu consumo e já cobra diretamente. Porém, ao mesmo tempo que o pessoal acha que é facilidade, vem a questão do controle também. Então, Vocês acreditam, né, que agora tá tendo uma onda aí, um mistério no TikTok, em outros lugares que eu tô vendo aí, que tem um supercomputador, tem um cara que já tem um supercomputador, que é um computador quântico. E esse computador quântico, ele pode hackear o Bitcoin. Você acha que é possível? Se o Serjão lá dos foguetes, lá, o Elon Musk, e o Elon Musk se juntar, eles conseguem hackear o Bitcoin? Qual que é a visão de vocês aí? Então, nessa parte de tecnologia, eu não sou grande entendedor, mas pelo que eu vejo das pessoas falando, dizem que não seria tão simples assim e que tá longe de ter um computador que realmente vai ter esse poder, né? Exatamente. Porque, na minha visão, é o seguinte: se tivesse alguém que tem uma pessoa física ainda, ou até mesmo uma instituição, que tem um computador quântico capaz de quebrar a criptografia do Bitcoin, também conseguiria quebrar a criptografia dos bancos, conseguiria quebrar a criptografia de bomba atômica e jogar pra onde quisesse. Então, acho que se tiver um computador capaz de hackear o Bitcoin, não é somente o Bitcoin que seria hackeado, seriam diversas outras coisas que poderiam acabar com o mundo todo. Então, se uma Nvidia, empresas gigantescas que investem bilhões em tecnologia, não tem isso ainda, como que uma pessoa vai conseguir criar esse computador quântico sozinha? Acho que é muito improvável mesmo. E também, né, o Bitcoin seria o último das preocupações, né? Os caras iam hackear governo, ia hackear banco, ia hackear tudo, né? Ou até mesmo eles iam hackear a carteira do Satoshi, que tá parada lá, né? Que tem 1 milhão de Carteiras deles Bitcoin, têm 1 milhão de Bitcoin. Então ele ia lá primeiro atacar as carteirinhas dele lá, ia surrupiar e depois ele ia fazer outras coisas, né? Não E faz eu, sentido e muito. eu tinha visto o 38 falando que se acontecesse isso e hackearem os bancos, o negócio não poderia voltar mais depois. Então o dinheiro foi para um cara, o cara gastou, já acabou. Ele falou que no Bitcoin isso poderia voltar. Então poderia. Ah, foi hackeado há uma semana, volta todas as transações. Antes dele ser hackeado, troca alguma coisa e o negócio volta a funcionar normalmente. Então eu tinha visto essa visão também sobre o Bitcoin. Então que pro Bitcoin não seria pior para um banco, para outras coisas, do que pro Bitcoin em si. O Bitcoin ainda ia passar mais batidinho, né? Mas é de se preocupar, né, meu? Essas tecnologias assim que vem surgindo cada vez mais. Mas acho que a computação, não sou um grande entendedor, mas ia se atualizando. Se tem um computador quântico para hackear, ia ter um computador quântico para ser a favor do banco ou do Pra Bitcoin, defender, para defender. Que acontece isso até com os próprios hackers. Ah, tem um hacker lá, que é o hacker ético, que vai lá na empresa, tenta encontrar alguma coisa para descobrir uma falha, e aí a partir disso eles conseguem melhorar o sistema para não ter mais essa vulnerabilidade. Então acho que isso ia acontecendo com o banco, com o Bitcoin, qualquer questão de computação mesmo. E deixa eu falar, também tá chegando uma tecnologia aqui no Brasil. O governo tá gostando dessa tecnologia, que é o Drex, né? O Drex é a nossa CBDC brasileira. Qual que é a visão de vocês? O que que seria o Drex também? Deixa vocês explicar aí pro pessoal. E eu vou falar que o Drex, eu esperava que seria ruim, porém depois de ver outros conteúdos, conversar com mais gente, vai ser pior do que as pessoas imaginam de fato. Pior até mesmo do que eu e o Matheus imaginávamos. Pior do que eu e o René Negócio tá imaginamos. feio. Então o que que acontece? O Drex é a CBDC, que é basicamente é a moeda digital do Banco Central. Então já tem outros países que estão desenvolvendo, a própria China já tem a CBDC dela, tem a parte de score social que é ainda pior, e é o que estão querendo fazer aqui no Brasil. Então como é que vai funcionar o Drex? Tem gente que já Primeiro tá. com o Pix, né? Já chegou no Pix Calma. um pouco do controle. Então, como é que funciona? Tem gente que tá confundindo, pensando o seguinte: que o Drex vai ser igual ao Pix. Da mesma forma que eu gostei do Pix, que me trouxe facilidade, o Drex vai ser ainda melhor. Porém, não se engane. O Drex vai ser basicamente todo o sistema que vai envolver essa moeda do Banco Central. Então, você vai entrar na tua conta do banco, você não vai ver mais reais. Você vai ver a questão do Drex. Aí, nessa hora, as pessoas pensam: mas aí como é que vai funcionar? Cada real vai valer um Drex. E nessa hora, muita gente pensa o seguinte: não, tá tranquilo, né, Renan? Abriu o banco aqui, R$ 1 vale um Drex, é tudo a mesma coisa. Porém, na questão do Drex, o governo, o Estado, vai ter muito mais controle em cima do teu dinheiro, mais controle do que ele já tem hoje, né? Exatamente. Então o Pix chegou e as transações já conseguem ser rastreadas. Isso já foi até usado para algumas questões que nem vale a pena estar aqui. Com o Drex, o controle vai ser ainda maior. E conversando com outras pessoas, o negócio
tá mais feio do que eu imaginava. Então, por exemplo, o Drex é a criptomoeda do governo. A partir de agora vai ter mais tecnologia, tem até contrato inteligente. Então, vi algumas pessoas falando sobre isso. Que ia ser bom, Que ia ser bom. Então, por exemplo, você vai vender um carro, ou o comprador ou o comprador ou o vendedor vai estar colocando algo em risco, mesmo com contrato, mesmo com tudo, porque primeiro, ou um vai pagar o carro, o valor do carro, para depois transferir de nome, ou primeiro vai transferir, que aí eu já não recomendo, para depois receber o dinheiro. Então existe um certo risco nessa transação quando você vai vender um carro, vender uma casa, enfim, tudo mais. A partir do momento que o Drex entra e ele passa por algumas atualizações, por algumas coisas a mais, o que vai acontecer? Pode ter um contrato inteligente, então eu quero vender o meu carro. Automaticamente, quando bate o dinheiro na conta, faz a transferência, o teu carro já passa de titularidade pro cara que comprou. Então essa tecnologia, muitos falam, não, que isso aqui vai ser maravilhoso, que vai ser muito bom. Que é o imposto de renda, você não vai ter que declarar mais nada, que você vai entrar lá, o Estado já sabe quanto você recebeu, quanto você gastou, qual foi o teu consumo e já cobra diretamente. Porém, ao mesmo tempo que o pessoal acha que é facilidade, vem a questão do controle também. Então imagina, vai lá, lançou o Drex agora, eu quero o próprio Estado, o Banco Central, o governo pensa o seguinte, não, que a partir de agora o pessoal tá gastando muito dinheiro com cerveja. E eu não tô gostando disso aqui de gastar dinheiro com cerveja. Vamos limitar, agora cada cidadão só vai poder gastar X reais com isso. Ou então, quando veio a pandemia, inclusive vi pessoas falando isso diretamente. Veio a pandemia, a gente quer que todo mundo fique em casa, então a partir de agora, você só vai poder consumir, só vai poder gastar os seus Drex em instituições, em comércios que sejam até 5 km da tua casa. Se tiver registrado que está a mais que 5 quilômetros, a transação não vai passar. Ou então pode acontecer algo mais absurdo ainda. Não, que você está com seus reais na conta aqui, porém o que acontece? A população toda está gastando muito pouco, a economia está desaquecida. Então agora tem data de validade. Ou você gasta ou vai expirar para o pessoal consumir e movimentar o dinheiro na economia. Exatamente. Então, ao mesmo tempo que existe essa comodidade, essa facilidade, que vai ser melhor, que vai ser mais tecnológico, o Estado vai ter cada vez mais controle sobre as nossas vidas. E aí que vem um grande ponto, que o Estado não é uma entidade, algo mágico, não. São pessoas. O Estado é composto por pessoas. E será mesmo que essas pessoas deveriam ter todo esse poder em cima do que você faz com o seu dinheiro? E agora vem outro ponto que é mais preocupante ainda. Então vamos lá. Hoje, se você tem um carro, você tem uma casa, você tem qualquer bem que você queira negociar, você queira vender, você pode vender e receber dinheiro físico, você pode vender ele e a pessoa comprar com ouro, você pode vender e a pessoa comprar com Bitcoin. Você pode trocar por alguma coisa. Você pode trocar por outro imóvel, por exemplo. Eu tinha visto até o Roberto Justus falando que ele vendeu um imóvel em Miami e pagaram com criptomoedas. Aí eu vi o próprio Avelino falando sobre o Drex, que o Estado poderia fazer com que qualquer compra de imóvel, de carro, de qualquer produto ou serviço só pudesse ser feita através do Drex. Então tudo seria 100% rastreado, e se eu não me engano tá até na Bíblia isso, que seria o fim dos tempos. Se você não tem esse registro, se você não tá junto com o governo usando a moeda dele, você não consegue comprar nada, você não tem mais esse poder. Exato, então, por exemplo... É bíblico já, hein? Aí, ó. Todos os imóveis e carros, e no futuro tudo que existe de mercadoria vai ser tokenizado. Então, eu quero comprar essa sala comercial aqui do Luan. Aí eu vou lá, quero pagar pra ele, a única forma de você transferir essa sala pro meu nome é caso eu pague com Drex. Se eu quiser pagar com criptomoeda, se eu quiser pagar com SDT, você não consegue transferir pra mim. Eita, então é o fim dos tempos aí, a gente... Então esse controle, na minha visão, é ruim. Não é nem ruim, né? Que é maligno. Exatamente. Que Como é maligno. Então fala é maligno. Então. No começo eu achava, não, que é muito extremo o pessoal falar que é maligno, que isso aí é o fim dos tempos, mas olhando friamente parece ser mesmo. E o principal é entender o seguinte, que tem gente que fala, mas quem não tá fazendo nada de errado, que não deve, não teme. Porém, o Estado ter esse controle sobre você já não deve existir de forma alguma. Seja o governo que for, que tiver aí, se ele quiser executar alguma coisa, ele vai executar. Imagina, tudo tokenizado. Aí o Estado chega e fala, não, essa casa que você tem aqui, não é mais sua não, o token dela, o que tava na sua posse, agora vai pra outra pessoa. É tenso, hein? É pesado isso daí. E também outra coisa, né? Tem vários mecanismos dentro do Drex que dá para cancelar transações já feitas, tirar pessoas do sistema. Então pensa, né? Pô, hoje você tá aí de boa na sua casa, no conforto do seu lar. Aí eles começam a utilizar o Drex. Você é a favor, porque você não quer o cara gastando com pinga e cachaça com o dinheiro do Bolsa Família.
Fala, não, tá certo, o cara não tem que ficar E gastando com com o isso daí, próprio não. Pix isso já tá acontecendo, E com né? o próprio Pix o governo já tá monitorando, né? E ainda teve o Estado falando, né? Quem recebe Bolsa Família e estiver gastando com aposta, que eles estavam buscando bloquear as transações que vai pra cassino. Então, com o Pix, isso já. Até teve atualização do Pix, não teve? Teve, mas é outra questão É. que limitaram mais. Caso seja um salário novo, você não pode transferir mais de R$ 200 por transferência. Então, se com Pix já é possível com Drex, então aí o controle é absoluto mesmo. Exatamente. E lembrando, né, que a pessoa, que é a gente, todo mundo é brasileiro, né? Vocês têm a conta de vocês aí, vocês são empresário, alguma pessoa trabalha ali, tem um MEI, e muitas vezes, no final das contas, não sobra dinheiro para pagar o governo mesmo, pagar algum imposto ali. E a pessoa vai deixar de comer ou beber ou deixar de pagar o imposto, depois ela Resolve. paga, ela resolve. E com o Drex, será que já não vai ser surrupiado logo quando cair na sua conta? Exato. Você ainda tem Opa! essa opção, né? Você não vai ter nem essa opção de. Aham, Imagina o porque- pai de família, chegou aí, ó, tá chegando no começo do ano, tem que pagar IPVA, tem que pagar material da escola do filho, tem que pagar matrícula, tem que pagar um monte de coisa. PTU. IPTU, ele pensa, não, que o IPVA não deu pra pagar aqui, porém eu vou pagar depois com juros, tá tudo certo. Com o Drex, não, já sai direto da conta dele, ele nem tem a possibilidade de fazer nada. Ou então o comerciante foi lá, nem comerciante, o ambulante mesmo, foi na vendinha ali no atacado de doce, comprou uma caixa de paçoca e vai vender na rua. Aí imagina, ele não consegue nem vender, vai ter que pagar imposto ainda, sendo que ele tá fazendo pra sobreviver. Uhum. Exatamente. E eu também vi lá no. Sempre conto essa história porque eu fico abismado. Eu vi um dos coordenadores do Drex lá falando. Ele, olha, veja bem, vai acabar com a sonegação. Aquele comerciante da sua rua, ele vai ter que começar a entrar no fiscal. A gente vai conseguir recolher mais. Pô, às vezes o tiozinho ali ganha 10 conto, pô. Às vezes o que eles querem recolher é o lucro do tiozinho. Né? Então tudo tem seus pesos, essa medida, pô, né? O cara trabalhando ali, o cara trabalha por conta, o cara compra a paçoca dele, fica vendendo, o pipoqueiro, né? Imagina, todo mundo vai acabar entrando. Esse governo falou que todo o pobre ia entrar no orçamento, né? Ele só não falou de que maneira seria. Então é complicado, né? Vai ser instalado. E, gente, tudo que a gente tá falando aqui não é teoria da conspiração. É o que já estão falando. Tem já. vídeo, tem Tem vídeo dos vídeo governantes falando. Tá lá, pô. Tá lá o pessoal falando. Pra rastrear, que dá pra fazer diversas funções com o Drex. O próprio Avelino que veio aqui, foi no James Podcast também, falou que ele entrou no GitHub do Banco Central lá do Drex e falou que já tem, a parte de confisco já tá programada, já tem muita coisa que já vai entrar mesmo. Porém, o Estado sempre vai querer usar, né, a narrativa que vai ser bom, né? Não. E Porque vai começar aos poucos, né? É. Não começa, o Estado não é tão burro igual vocês pensam. Na verdade, o Estado é muito inteligente, então ele não vai chegar com todas essas questões que já vão prejudicar o brasileiro quando o Drex sair. Então eles vão chegar numa narrativa que o negócio vai ser bom, Que que vai vai ser facilitar. melhor, que vai facilitar, que a partir do Drex agora tudo vai ser mais rápido, que a partir do Drex agora você não vai mais precisar fazer uma declaração, que a partir do Drex agora você... Eu ia falar que vai ter mais liberdade, mas liberdade já não vai chegar começando, mas que vão ter diversos benefícios, igual foi com o Pix, por exemplo. Quem não gosta do Pix, que é mais Todo rápido, mundo, é rapidinho, que não né? tem taxa, cai na hora. cai na hora, tanto que o dinheiro físico deixou de ser usado por muitas pessoas somente depois do Pix, porque antes do Pix, eu não tenho cartão de crédito, não sou bancarizado ainda, andava com dinheiro. A partir do momento que veio o Pix e a popularização dos bancos digitais, todo mundo utiliza. Então com o Drex eu acho que vai ser da mesma forma. Primeiro o pessoal vai achar bom para depois começarem a implementar aquilo que vai ser prejudicial para a população. Exato, é na questão do Pix, antigamente, por exemplo, o pessoal foi lá, comprou uma pizza, vai dividir. Aí pegar o dinheiro físico e pagava, porque fazer uma TED não dá, você vai pagar a taxa da TED, da DOC, não vai dar. Hoje em dia não, só com Pix de graça lá, o pessoal achou bom. Eles vão vir primeiro com essa narrativa também, não, que o pessoal que ganha Bolsa Família não pode apostar. Isso aí é unânime, então falar, não, realmente, o pessoal que ganha Bolsa Família não pode apostar, tá certo, tem que bloquear mesmo. Aí começa bloqueando Bolsa Família, depois bloqueia o pessoal que tá gastando muito com coisas que fazem mal pra saúde dela, depois vai bloqueando tudo, quando você vai ver já não tem mais nada. Essa comida aqui tem muito sódio, então não é pra comprar esse tipo de comida. E esse caminho é o caminho do score social, né? Pô, a China tem isso da score social, gente. Se você for uma pessoa que fala mal igual do governo, igual a gente aqui, o meu score ia estar lá embaixo, ele não ia poder comer picanha, não. E Não aqui ia já não poder pode comer falar nada. muita coisa também, né? Lá ainda é pior. Lá é Se pior. fosse lá, se eu fosse lá, eu já tava preso já também aqui. Tanta polêmica que vem rolando aqui Não, no se tivesse Tubacast. falando que o que você fala e a gente também.
Na China não ia poder não mesmo. A gente já Não ia tava tá lá. liberado. Se fosse na China, a gente estaria preso. Se fosse na Rússia, a gente teria caído de algum hotel, né? E outra questão muito importante também. Na China você não precisa nem de celular, nem de nada pra pagar. É com a palma da mão. Tem Nossa. essa facilidade, mas ao mesmo tempo que tem essa facilidade, tem a parte negativa, né? Aí você tem que botar na balança também. O que será que é mais positivo? Você ter menos facilidade em algumas coisas e ter mais liberdade ou não? Ser tudo facinho, só que o governo tá com tudo, né, no controle deles. Vai ser bem complicado mesmo, né? E vocês acreditam que pode ter uma moeda global única? Já indo até pra esse lado aí do apocalipse, né? Vocês acreditam que vai ter? Já tem o dólar, que o dólar praticamente, quer não, né? Ele é o que todo mundo pareia, mas vocês acreditam que pode ter uma única moeda lá? Eu acredito que os próprios países e estados não vão querer fazer isso, ainda mais quem tem o controle. Por exemplo, os Estados Unidos, através do dólar, ele consegue emitir muito mais dinheiro, porém essa inflação fica dispersa porque o mundo todo tem Diluída, dólar, diluída. fica diluída. Então eu vejo que por conta desse controle, seja o país que for, que tiver mais forte, ele vai querer ter a própria moeda. Óbvio que tem a parte negativa, que na hora de exportar, pelo dólar valer mais, é ruim para os Estados Unidos, mas eu vejo que tem pontos positivos e negativos, mas o Estado acreditou que não ia querer isso, não. Exato, é. Tem até o projeto da moeda dos BRICS, né, para conseguir diminuir um pouco essa potência toda que o dólar tem, mas para ter uma moeda única mundial, quem está no controle hoje não iria gostar, e para isso acontecer, na minha visão, teria que ter algum conflito e quem está hoje no poder teria que perder esse conflito para realmente existir uma moeda única global. Eu também acredito que a gente tá longe disso daí, né?